O Hospital São Marco projetava sua sombra monumental contra o céu paulistano daquela manhã de março. Mariana ajustou o coque pela terceira vez no espelho do elevador, tentando ignorar as borboletas em seu estômago. Aos 24 anos, sabia que teria que provar seu valor a cada minuto naquele lugar. O São Marco não era apenas um hospital. Era uma instituição. Seus corredores brancos e impecáveis já haviam testemunhado os mais importantes casos médicos do país. Mariana respirou fundo, ajustando o crachá novo em seu uniforme. 15 minutos antes do horário marcado, como sua mãe Maria sempre ensinou. A sala de reuniões da diretoria era intimidante em seu luxo discreto. Móveis de madeira escura, quadros de médicos renomados nas paredes, vista panorâmica da cidade. Mariana organizava seus documentos quando a porta se abriu violentamente. Fábio Pereira entrou como uma tempestade de inverno. Alto, corpo atlético moldado por anos de academia, o jaleco impecavelmente branco sobre o terno italiano sob medida. Os cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas combinavam com a barba minuciosamente aparada. Aos 36 anos, era conhecido tanto por sua genialidade cirúrgica quanto por seu temperamento impossível. Senhorita Santos. A voz grave cortou o silêncio como navalha. Sim, senhor. A nova enfermeira do setor de emergência. Ele a examinou com olhos críticos. Jovem demais, pensou. Provavelmente mais uma que conseguiu o cargo por conexões familiares. O São Marco estava perdendo seus padrões. A senhorita tem consciência de que este não é um hospital-escola. Não temos tempo para treinar novatos. O sangue de Mariana ferveu. Era sempre assim. Julgada pela idade, pela aparência delicada, pelo rosto que parecia ainda mais jovem que seus 24 anos. Se me contrataram, Dr. Pereira, foi por competência. Não por sorte ou favores. A resposta atrevida o pegou de surpresa. Fábio estreitou os olhos, estudando-a mais atentamente. A jovem enfermeira sustentou seu olhar sem vacilar. Competência se prova na prática, senhorita Santos. Acompanhe-me à emergência. Agora. No caminho, Mariana observava suas costas largas, a postura autoritária. Arrogante, prepotente, insuportável, pensava. O eco de seus passos pelo corredor era como uma marcha fúnebre para seu sonho de trabalhar no melhor hospital do país. Qual sua experiência com casos de trauma? A pergunta soou como um interrogatório. 2 anos no pronto-socorro do Hospital Central. Apenas 2 anos. E já se acha preparada para o São Marco? Mariana parou no meio do corredor, sua voz controlada mas firme. O senhor prefere alguém com 20 anos de vícios ou alguém atualizada com os últimos procedimentos? Se quiser, posso citar os 5 artigos mais recentes sobre protocolos de trauma. Fábio virou-se bruscamente, quase colidindo com ela. Cuidado, senhorita Santos. Essa língua afiada pode. Foi interrompido por um código azul soando nos alto-falantes. Vítima de atropelamento chegando em 2 minutos. A emergência explodiu em atividade. Paramédicos entraram empurrando uma maca com um homem ensanguentado. Fábio assumiu o comando naturalmente. Pressão 60/40, informou o paramédico. 2 paradas durante o transporte. Fábio começou a gritar ordens. Para sua surpresa, antes mesmo que terminasse cada comando, Mariana já estava executando precisamente o que ele pediria em seguida. Tubo 7.5, oxigênio a 100%, adrenalina preparada, acesso central. Suas mãos pequenas moviam-se com impressionante precisão. Em segundos tinha uma veia periférica calibrosa, enquanto a equipe ainda se organizava. Não pedi acesso periférico, ralhou Fábio. Não, mas vai precisar para infusão rápida enquanto preparam central. Ele cerrou os dentes, irritado com a presunção dela. Mais irritado ainda por ela estar certa. 4 horas e 2 cirurgias de emergência depois, o paciente estava estabilizado. Exausto, Fábio observava Mariana explicando os procedimentos à família aflita. Sua voz era suave, suas palavras cuidadosamente escolhidas para trazer conforto sem criar falsas esperanças. Bom trabalho, murmurou a contragosto quando ela passou por ele. Apenas fiz meu trabalho, doutor. Ela respondeu sem sorrir, já se dirigindo ao próximo paciente. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina tensa. Mariana se destacava em cada procedimento, mas mantinha distância profissional dele. Sua competência era irritantemente impecável. Fábio se pegava procurando falhas,
por menores que fossem. Durante o primeiro mês, os embates entre eles se tornaram lendários no hospital. Na sala dos médicos, as apostas corriam soltas sobre quanto tempo a nova enfermeira aguentaria o diretor tirano. Numa manhã particularmente agitada, 3 emergências chegaram simultaneamente. Necessito de uma avaliação dos sinais vitais, senhorita Santos, ordenou Fábio secamente. Já fiz, doutor. Paciente 1, hipertenso, arrítmico, saturação em 85%. Paciente 2, normotenso, taquicárdico, Glasgow 13. Paciente 3, choque hemorrágico, necessitando de transfusão imediata. A precisão do relatório o irritou ainda mais. E presumo que já tomou todas as providências também? O sarcasmo em sua voz era cortante. Apenas as que estão dentro das minhas atribuições como enfermeira, doutor. O resto aguarda sua suprema sabedoria. Os outros profissionais prenderam a respiração. Ninguém falava assim com Fábio Pereira. No corredor, ele a chamou para uma conversa em tom severo mas profissional. Senhorita Santos, precisamos estabelecer alguns limites profissionais. Limites profissionais ou limites para minha competência, doutor Pereira? Fábio ajustou a postura, mantendo distância apropriada. Sua competência não está em questão. Mas existe uma hierarquia a ser respeitada neste hospital. Respeito e hierarquia, doutor. O que não respeito é preconceito velado contra profissionais mais jovens. Os olhos dele faiscaram. Não se trata de idade, senhorita Santos. Trata-se de procedimentos estabelecidos. Procedimentos que precisam ser atualizados. Ou o senhor não acompanha os novos protocolos internacionais. O desafio na voz dela o irritava e intrigava ao mesmo tempo. Esta discussão não acabou. Por favor, retorne aos seus pacientes. Como quiser, doutor. Mas sugiro que reveja alguns conceitos. O San Marco merece o melhor, não é mesmo? Durante as semanas seguintes, os embates profissionais entre eles continuavam, mas sempre dentro dos limites da ética. Na emergência, apesar das diferenças, formavam uma equipe surpreendentemente eficiente. Numa tarde agitada, um caso complexo chegou, um politrauma grave. A sala de emergência fervilhava com a equipe em ação. Pressão caindo, doutor, informou Mariana, monitorando os sinais. Fábio avaliou rapidamente a situação. Prepare noradrenalina. Se me permite, doutor, os novos protocolos sugerem primeiro uma prova de volume antes de iniciar vasopressores. Ele ergueu os olhos, pronto para rejeitar a sugestão, mas algo fez parar. O olhar dela era puramente profissional, focado apenas no bem do paciente. Tem evidências? Volume 47 da Revista de Trauma, página 228. Posso lhe mostrar depois. Fábio ponderou por alguns segundos. Proceda com a prova de volume. Mas mantenha a noradrenalina preparada. Para surpresa da equipe, o protocolo sugerido por Mariana funcionou perfeitamente. Horas depois, com o paciente estabilizado, Fábio a encontrou na sala de prescrição. Aquele estudo que mencionou. Vou lhe enviar por e-mail, junto com outros 3 sobre o mesmo tema. Por que se mantém tão atualizada? O olhar dela era direto, desafiador. Porque pessoas jovens precisam provar seu valor o tempo todo, doutor. Principalmente para chefes que presumem nossa incompetência. A sinceridade o pegou desprevenido. Pela primeira vez, viu além da enfermeira eficiente. Viu uma profissional dedicada lutando por seu espaço. Naquela noite, em seu escritório, Fábio se pegou lendo os artigos que ela enviará. Sua irritação habitual com as sugestões dela estava, aos poucos, sendo substituída por uma curiosidade relutante. Os dias no San Marco seguiam intensos. Numa manhã particularmente difícil, 3 emergências graves chegaram simultaneamente. Vou precisar entubar o paciente do leito 3, anunciou Fábio, entrando na emergência. Mariana já estava lá, organizando o material. Materiais checados, medicações preparadas, cabeceira posicionada, informou ela sem erguer os olhos. E sugiro sequência rápida com cetamina ao invés de midazolam, considerando a instabilidade hemodinâmica. Fábio franziu o senho, mais por hábito que por discordância. E presumo que tem evidências para essa sugestão também? Volume 82 da Revista de Medicina de Emergência, doutor. O senhor vai gostar especialmente da meta-análise na página 45. Um quase sorriso ameaçou aparecer no rosto dele. Muito bem.
Senhorita Santos. Vamos do seu jeito. O procedimento foi perfeito. Enquanto checavam os sinais vitais após a intubação, Fábio a observava discretamente. Havia uma elegância natural em seus movimentos, uma segurança silenciosa que ele nunca tinha notado antes. Excelente trabalho em equipe, comentou ele. É o que acontece quando o chefe deixa o ego de lado por um minuto, ela respondeu, mas havia um tom quase brincalhão em sua voz. Os outros profissionais notaram a mudança sutil. O Dr. Pereira ainda era exigente e rigoroso, mas algo estava diferente. Ele ouvia mais. Considerava outras opiniões. E, principalmente, parecia menos irritado com a presença da jovem enfermeira. Numa tarde, após uma cirurgia complexa bem-sucedida, ele a encontrou na sala de descanso. Ela estudava um artigo científico, os cabelos parcialmente soltos do coque, uma xícara de café frio esquecida ao lado. Esse café deve estar horrível, comentou ele, surpreendendo a si mesmo com a tentativa de conversa casual. Mariana ergueu os olhos do artigo. Como todo café de hospital, doutor. Mas é o que temos para hoje. Conheço um lugar aqui perto que serve um expresso decente. Ela o estudou por um momento, tentando entender se havia alguma armadilha naquele convite velado. Está me oferecendo café de verdade, Dr. Pereira? Achei que eu fosse jovem demais para apreciar boa cafeína. Ele considerou a ironia na voz dela, mas havia também um lampejo de diversão em seus olhos. Digamos que estou disposto a rever alguns conceitos, senhorita Santos. Inclusive sobre café. No elegante café próximo ao hospital, sentados em uma mesa discreta, o silêncio inicial era desconfortável. Fábio observava como ela acrescentava uma quantidade absurda de açúcar em seu cappuccino. Isso é praticamente um crime contra um café de qualidade, comentou. E o senhor é especialista em café também. Além de medicina, há muitas coisas que você não sabe sobre mim, senhorita Santos. Verdade. Só sei que é brilhante como médico, impossível como chefe, e aparentemente um sob de café. A franqueza dela o pegou desprevenido novamente. Ninguém costumava ser tão direto com ele. E você? O que te trouxe realmente para o Samarco? Mariana baixou a xícara, seu rosto ficando sério. Minha mãe é manicure. Cresci vendo ela trabalhar 16 horas por dia no salão dela para me dar educação. Quando decidi ser enfermeira, prometi a mim mesma que seria melhor. O Samarco é o melhor hospital. A matemática é simples. Fábio a estudou com novos olhos. Não havia autopiedade em sua voz, apenas determinação. Deve ter sido difícil. Menos difícil que aturar chefes preconceituosos, ela sorriu, suavizando a crítica. Está me chamando de preconceituoso, senhorita Santos? Estou chamando de humano, doutor. Todos temos nossos preconceitos. A diferença é que alguns conseguem reconhecê-los e mudá-los. O café se estendeu por 1 hora. Pela primeira vez, conversaram sobre algo além de protocolos médicos. Ele descobriu que ela adorava literatura russa. Ela aprendeu que ele tocava piano. No retorno ao hospital, algo havia mudado sutilmente. O gelo começava a derreter, ainda que muito lentamente. Nos dias seguintes, os embates continuavam, mas agora tinham um tom diferente. As críticas dele eram mais construtivas. As respostas dela, menos defensivas. Numa noite particularmente difícil, perderam um paciente jovem, um estudante de medicina vítima de acidente de moto. Fábio encontrou Mariana na capela do hospital, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Ficou surpreso consigo mesmo ao sentar ao lado dela sem dizer nada. O silêncio entre eles, pela primeira vez, era confortável. Às vezes fazemos tudo certo e mesmo assim perdemos, ela murmurou após alguns minutos. É a parte mais difícil da profissão. Algo que não ensinam na faculdade. Como o senhor lida com isso, doutor? Fábio refletiu por um momento, surpreendendo-se com sua própria honestidade. No começo, construí muros. Achava que não sentir nada era mais fácil. Funcionou por um tempo. E agora? Agora, ele hesitou, percebendo que estava se abrindo mais do que pretendia. Agora percebo que talvez existam outras formas de lidar com a dor. Os olhos dela, ainda brilhantes de lágrimas, encontraram os dele na penumbra da capela. Como aquele café horrível da máquina. Um sorriso genuíno surgiu no rosto dele. Ou talvez um café decente depois do plantão. Desta vez, na cafeteria, a conversa fluiu mais naturalmente.
Fábio se pegou fascinado com a forma como ela gesticulava ao falar sobre seus sonhos para a enfermagem do Samarco. Quer modernizar todo o protocolo? Quero que sejamos referência não só em tecnologia, mas em humanização, ela respondeu, os olhos brilhando de paixão pelo que fazia. Parece ambicioso para alguém tão jovem, ela completou, erguendo uma sobrancelha. Ia dizer para alguém tão no início da carreira. Mariana riu. Está aprendendo, Dr. Pereira. Está aprendendo. Os encontros na cafeteria tornaram-se mais frequentes. Sempre com a desculpa de discutir casos ou novos protocolos, mas as conversas inevitavelmente fluíam para terrenos pessoais. Em um desses dias, enquanto ela explicava animadamente sobre um novo procedimento de curativo, Fábio se pegou observando como uma mecha teimosa de cabelo insistia em cair sobre seu rosto. Algo dentro dele quis ajeitá-la, um pensamento que o assustou. O hospital começou a notar as mudanças sutis. O temido diretor parecia menos ríspido. Ocasionalmente, até mesmo sorria. E a jovem enfermeira, antes tão na defensiva, agora irradiava uma confiança tranquila. Na emergência, continuavam profissionais, mas havia uma nova dinâmica. Durante uma cirurgia complexa, eles se moviam em perfeita sincronia, antecipando as necessidades um do outro. Pressão caindo, ela informou. Epinefrina. Já preparada. Seus olhares se encontraram sobre a máscara cirúrgica. Algo passou entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Após a cirurgia, ele a encontrou no vestiário, parecendo exausta. Quer carona? A oferta escapou antes que pudesse pensar. Mariana hesitou. Não seria apropriado, doutor. É apenas uma carona, senhorita Santos. E está chovendo. No carro luxuoso dele, o silêncio era carregado de tensão não dita. O perfume suave dela preenchia o ambiente fechado, distraindo mais do que gostaria de admitir. Quando pararam em frente ao prédio modesto onde ela morava, Mariana se virou para agradecê-lo e seus olhares se prenderam por um momento longo demais. Obrigada pela carona, Dr. Pereira. Fábio, ele murmurou. Como? Quando não estivermos no hospital, pode me chamar de Fábio. Ela sorriu, um sorriso que o atingiu como um soco no estômago. Boa noite, Fábio. O som de seu nome na voz dela o perseguiu pelo resto da noite. Fábio passou a noite inquieto, seu pensamento voltando insistentemente ao sorriso dela. Aos 36 anos, após um casamento fracassado, havia se convencido que relacionamentos não faziam mais parte de sua vida. Agora, uma enfermeira de 24 anos estava desorganizando todas suas certezas. Na manhã seguinte, cruzaram-se no corredor. Mariana vestia o uniforme habitual, os cabelos presos no coque costumeiro, mas algo estava diferente. Ou talvez fosse ele quem estava vendo-a diferente. Bom dia, Dr. Pereira. A formalidade em sua voz o incomodou. Ontem ela o havia chamado de Fábio, e agora? Uma emergência interrompeu seus pensamentos. Acidente grave na Marginal, múltiplas vítimas. Durante as próximas horas, mergulharam no trabalho. Em um momento crítico, ela passou por ele correndo com bolsas de sangue. Seus braços se tocaram levemente, enviando uma corrente elétrica pelo corpo de ambos. 16 horas depois, exaustos mas vitoriosos, guardavam seus pertences. Café? Ele perguntou, tentando soar casual. Mariana mordeu o lábio, hesitante. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Por quê? Ela pausou, escolhendo as palavras. Porque as coisas estão diferentes. Diferentes como? O senhor sabe como, Dr. Pereira. Voltamos ao Dr. Pereira? Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos já parcialmente soltos. É mais seguro assim. E se eu não quiser mais ser seguro? Os olhos dela se arregalaram levemente. Fábio deu um passo em sua direção, parando ao perceber uma enfermeira entrando no vestiário. Um momento quebrado, Mariana pegou sua bolsa e saiu apressada. Nos dias seguintes, uma nova tensão pairava no ar. Seus olhares se encontravam mais frequentemente, desviando-se rápido quando percebidos. O toque acidental de suas mãos ao trocar prontuários causava arrepios que nenhum dos dois podia explicar. Durante uma reunião administrativa, Fábio não conseguia se concentrar. Mariana apresentava um projeto de humanização para emergência, e havia algo hipnotizante na forma como ela gesticulava, como seus olhos brilhavam ao defender suas ideias. Excelente apresentação, senhorita Santos, ele comentou ao final,
sua voz mais rouca que o normal. Obrigada, doutor. Ela corou levemente. Espero que considere as sugestões. Que tal discutirmos os detalhes durante um jantar? O silêncio na sala foi palpável. Outros médicos trocaram olhares surpresos. Não seria apropriado, doutor Pereira. É apenas um jantar profissional. Mariana o encarou, seus olhos cor de mel transbordando algo indefinível. Nós dois sabemos que não seria apenas isso. Ela saiu da sala deixando-o com um turbilhão de pensamentos. Fábio passou a tarde distraído, relembrando como sua voz tremera levemente ao dizer aquelas palavras. À noite, uma emergência grave os reuniu novamente. Um garoto de 12 anos, vítima de atropelamento. Trabalharam incansavelmente por horas, movendo-se em perfeita sintonia. Quando finalmente estabilizaram o paciente, estavam exaustos. Fábio observava Mariana confortando os pais do menino, admirando sua capacidade de ser forte e gentil ao mesmo tempo. No corredor vazio, ele a alcançou. Por que está fugindo de mim? Não estou fugindo. Estou sendo realista. Realista? Ela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando de emoção contida. O senhor é o diretor do hospital. Eu sou uma enfermeira iniciante. Tem ideia dos comentários que isso geraria? Os olhos dele escureceram com intensidade. Desde quando você se importa com comentários, senhorita Santos? Você sempre foi corajosa o suficiente para enfrentar qualquer situação. Mariana sentiu seu coração acelerar. Não é sobre coragem, doutor. É sobre bom senso. O senhor tem uma carreira brilhante, uma reputação a zelar. Eu estou apenas começando. Uma risada amarga escapou dele. Agora está preocupada com minha reputação? Depois de me desafiar tantas vezes, as coisas eram diferentes antes. Antes do quê? Antes de eu? Ela hesitou, sua voz quase um sussurro. Antes de eu começar a ver além do diretor arrogante. Fábio deu um passo em sua direção, seu perfume envolvendo-a. E o que você vê agora? O som do bip de emergência cortou o momento. Código azul na UTI. Mariana praticamente correu para atender o chamado, deixando Fábio frustrado no corredor. Durante o atendimento, evitaram-se olhar, mas a tensão entre eles era quase palpável. Na manhã seguinte, Mariana encontrou um café de sua cafeteria favorita em sua estação de trabalho. Ao lado, um artigo científico marcado exatamente nas páginas que ela havia mencionado dias atrás. Ele estava tentando. Do jeito dele, sem grandes gestos, estava mostrando que se importava. As semanas seguintes trouxeram mais desses pequenos momentos. Um elogio sincero durante uma cirurgia difícil. Um sorriso discreto nos corredores. Conversas profissionais que duravam um pouco mais que o necessário. Numa noite particularmente difícil, após perderem um paciente, ele a encontrou na capela novamente. Desta vez, sentou-se mais próximo. Às vezes me pergunto se vale a pena, ela murmurou. O quê? Sentir tanto. Se importar tanto. Vale. Você me ensinou isso. Ela olhou, surpresa com a admissão. Eu? Fábio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Quando você chegou, eu tinha certeza que seria apenas mais uma jovem enfermeira temporária. Alguém que não aguentaria a pressão e sairia em alguns meses. E agora? Agora, ele hesitou, escolhendo as palavras. Agora você me fez questionar cada certeza que eu tinha. O silêncio da capela parecia amplificar as batidas de seus corações. Sabe por que construí todos aqueles muros? Ele continuou, sua voz mais suave que o habitual. Porque era mais fácil não sentir nada. Depois do divórcio, depois de todas as decepções, eu escolhi a anestesia emocional. Mariana observava, notando como ele parecia mais vulnerável na penumbra da capela. E funcionou? Ela perguntou baixinho. Até você chegar. Ele virou-se para encará-la. Até você começar a derrubar cada muro com sua competência irritante, sua teimosia absurda e essa capacidade infinita de se importar com todos. Não com todos, ela murmurou. Só com quem merece. Seus olhares se encontraram. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades. Mariana, ele começou, sua mão movendo-se involuntariamente em direção ao rosto dela. Mas o momento foi interrompido por passos no corredor. Uma enfermeira apareceu à porta. Doutora Amanda está procurando a senhorita Mariana. Já estou indo, ela respondeu, levantando-se rapidamente. Na porta da capela,
Virou-se uma última vez. Às vezes, Dr. Pereira, os muros não protegem. Só impedem a gente de viver. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole para ambos. No trabalho, mantinham o profissionalismo, mas havia algo diferente em cada interação. Um olhar que durava mais que o necessário, um toque acidental que causava arrepios, um silêncio carregado de palavras não ditas. Durante uma cirurgia complexa, suas mãos se tocaram ao trocar instrumentos. O contato, mesmo através das luvas cirúrgicas, enviou ondas de eletricidade por ambos. Pressão estável, ela murmurou, tentando manter o foco profissional. Como você sempre consegue manter a calma? Ele perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Quem disse que estou calma? Após a cirurgia, Fábio a encontrou na sala de descanso. Ela estava sentada sozinha, os cabelos parcialmente soltos do coque, uma xícara de café intocada à sua frente. Ainda aquele café horrível da máquina? Mariana ergueu os olhos, um sorriso cansado nos lábios. Algumas coisas nunca mudam, doutor. Outras mudam completamente. Ele se aproximou, sentando-se à sua frente. Jante comigo. Não era um pedido, nem uma ordem. Era quase uma súplica. Não posso. Por que não? Por quê? Ela hesitou, brincando com a xícara. Porque tenho medo. A honestidade dela o desarmou. Do que exatamente? De ser mais um caso para o famoso Dr. Pereira. De virar comentário nos corredores. De sentir algo real? Ele completou suavemente. Ela levantou os olhos, encontrando seu olhar intenso. O senhor não entende. Construí minha reputação aqui com muito esforço. Não quero ser vista como alguém que se apaixonou. Ele interrompeu. Como eu me apaixonei. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu seu coração parar e depois disparar. Não diga isso. Por que não? É a verdade. E você sabe disso. Ela se levantou abruptamente. Preciso voltar ao trabalho. Mas ele segurou seu pulso delicadamente. Até quando vai fugir? Não estou fugindo. Estou sendo sensata. Desde quando somos sensatos? Você nunca foi. Sempre me enfrentou, sempre defendeu o que acreditava. É diferente. Por quê? Porque agora... Ela respirou fundo. Porque agora não é sobre protocolos ou procedimentos. É sobre meu coração. Fábio soltou seu pulso lentamente, seus dedos deslizando pela pele dela. Acha que não tenho medo também? Sua voz estava mais rouca que o normal. Acha que é fácil para mim, aos 36 anos, me ver completamente desarmado por uma enfermeira de 24 que questiona tudo que eu acreditava? Mariana sentiu suas defesas começarem a ruir. O que você quer de mim, Fábio? O uso de seu primeiro nome o atingiu como uma onda de calor. Quero a verdade. Quero que pare de fugir. Quero. O bip dela tocou, interrompendo o momento. Emergência na UTI. Durante o atendimento, trabalharam em sincronia perfeita, mas algo havia mudado. Cada olhar trocado carregava o peso da conversa interrompida. Mais tarde naquela noite, Mariana estava organizando seus pertences para ir embora quando encontrou um envelope em seu armário. Dentro, havia um cartão com a caligrafia elegante dele. Jantar. Amanhã, 20 horas. Não como diretor e enfermeira. Apenas como Fábio e Mariana. Por favor. O endereço de um restaurante discreto estava anotado abaixo. Ela ficou olhando o cartão por longos minutos. Parte dela queria recusar, manter as barreiras profissionais. Mas outra parte, cada vez mais forte, estava cansada de lutar contra o que sentia. No dia seguinte, o plantão pareceu interminável. Eles mal se viram, ocupados com suas respectivas responsabilidades. Mas quando seus caminhos ocasionalmente se cruzavam, a tensão era palpável. Às 19h45, Mariana estava em casa, encarando seu reflexo no espelho. Havia escolhido um vestido simples, preto, que sua mãe insistira que comprasse. Os cabelos, pela primeira vez soltos no hospital, caíam em ondas suaves pelas costas. Sua mãe a observava da porta. Vai mesmo sair com ele? Como você? Minha filha, sou sua mãe. Te conheço. E conheço esse brilho nos seus olhos. Mariana chegou ao restaurante exatamente às 20 horas. Era um lugar elegante mas discreto, afastado do circuito habitual dos médicos do hospital. Fábio já a esperava. Ao vê-la entrar, levantou-se imediatamente.
Estava diferente do habitual. Sem o jaleco ou o terno formal, vestia uma camisa azul escura que realçava seus olhos, os cabelos levemente mais desarrumados que o costumeiro. Você veio, ele disse suavemente, puxando a cadeira para ela. Ainda não tenho certeza se deveria. O garçom trouxe o cardápio, mas Fábio mal conseguia desviar os olhos dela. Os cabelos soltos, o vestido simples mas elegante, a forma como ela mordia levemente o lábio enquanto lia o menu, tudo fascinava. Nunca vi você assim, ele comentou. Assim como? Livre. Sem o uniforme, sem o coque, sem as barreiras. Mariana ergueu os olhos do cardápio. Isso é bom ou ruim? É perigoso. Por quê? Porque está cada vez mais difícil manter o controle quando estou perto de você. Ela sentiu o rosto queimar. Não deveria dizer essas coisas. Por que não? É a verdade. Estou cansado de fingir que não sinto nada quando te vejo todos os dias. O vinho chegou, dando a ela alguns momentos para se recompor. Como chegamos aqui? Ela perguntou finalmente. Há alguns meses você mal me tolerava. Fábio girou a taça entre os dedos, pensativo. Talvez eu nunca tenha realmente te tolerado mal. Talvez... Ele hesitou. Talvez eu só estivesse assustado com o quanto você me afetava desde o início. A confissão pairou no ar entre eles. Mariana tomou um gole de vinho, tentando organizar seus pensamentos. Sabe o que minha mãe me disse hoje? Que nunca me viu com esse brilho nos olhos. Nem quando fui aprovada no San Marco. Os olhos dele se suavizaram. E o que você respondeu? Que ela estava imaginando coisas. Que era apenas um jantar. E é? Mariana encontrou seu olhar intenso. Não. Não é apenas um jantar. E nós dois sabemos disso. O garçom chegou com os pratos, criando uma pausa na conversa carregada. Quando ficaram sozinhos novamente, Fábio se inclinou levemente. Lembra do nosso primeiro embate na emergência? Como poderia esquecer? Você praticamente me acusou de incompetência. Ela sorriu ao ver o desconforto no rosto dele. Não foi meu momento mais brilhante, ele admitiu. Mas sabe o que mais me irritou naquele dia? O quê? Como você estava absolutamente certa. E como você estava linda defendendo seu ponto de vista, sem medo de me enfrentar. Mariana quase engasgou com o vinho. Linda? Eu estava furiosa. Exatamente. Seus olhos brilhavam, suas bochechas estavam coradas, e eu... Ele pausou. Eu percebi que estava em perigo. O jantar continuou, a conversa fluindo naturalmente. Pela primeira vez, não eram o diretor e a enfermeira. Eram apenas um homem e uma mulher, compartilhando histórias, medos e sonhos. Ele contou sobre seu casamento fracassado, sobre como mergulhou no trabalho para não sentir. Ela falou sobre suas inseguranças, sobre a luta para provar seu valor. Quando o restaurante começou a esvaziar, perceberam que haviam passado horas conversando. Posso te levar para casa? Ele perguntou suavemente. No carro, o silêncio era diferente de todas as outras vezes. Estava carregado de possibilidades. Ao pararem em frente ao prédio dela, Fábio desligou o motor. Fábio virou-se para ela, a luz da rua criando sombras suaves em seu rosto. Mariana. Sim? Não quero que acabe aqui. Ela sentiu seu coração acelerar. O que exatamente você quer, Fábio? Ele se aproximou levemente, seu perfume amadeirado preenchendo o espaço entre eles. Quero poder te olhar sem fingir que não sinto nada. Quero poder tocar sua mão sem inventar desculpas. Quero. E o hospital? Ela interrompeu, sua voz quase um sussurro. Dane-se o hospital. A rispidez da resposta a surpreendeu. Não é tão simples assim. Não, não é. Ele suspirou. Mas pela primeira vez em anos, encontrei algo mais importante que protocolos e hierarquias. Seus olhos se encontraram na penumbra do carro. A tensão entre eles era quase palpável. Tenho medo, ela admitiu. De quê? De sentir demais. De não ser suficiente. Ele não a deixou terminar. Sua mão encontrou o rosto dela, o polegar acariciando suavemente sua bochecha. Você é mais que suficiente. Sempre foi. O toque dele era gentil, quase reverente. Mariana fechou os olhos, rendendo-se à carícia. Fábio? Ela sussurrou. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o mais próximo. Seu olhar alternava entre seus olhos e seus lábios. Posso? Ele perguntou, sua voz rouca. Em resposta,
Ela eliminou a distância entre eles. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante. Os lábios se encontraram com delicadeza, como se testassem um território desconhecido. A mão de Fábio ainda repousava no rosto dela, enquanto a outra encontrou sua cintura. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Mariana manteve os olhos fechados por um momento, tentando processar a avalanche de sensações. Uau! Ela murmurou. Um sorriso raro surgiu no rosto dele. Uau mesmo! Mariana abriu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Isso complica tudo, não é? Fábio traçou o contorno do rosto dela com os dedos. Acho que já estava complicado há muito tempo. O que fazemos agora? Ele se ajeitou no banco, segurando as mãos dela entre as suas. Podemos tentar fazer do jeito certo. Sem pressa, sem pressão. Conhecer um ao outro fora do hospital. E no hospital, mantemos o profissionalismo. Como sempre fizemos. Ela ergueu uma sobrancelha. Sempre? Ele riu. Tá. Talvez nem sempre. Mas podemos tentar. Um farol de carro passando iluminou brevemente o interior do veículo. Mariana notou como os olhos dele pareciam mais suaves, como pequenas rugas de expressão se formavam quando sorria. Você está diferente, ela comentou. Como assim? Mais leve. Mais feliz. Ele trouxe a mão dela aos lábios, beijando suavemente. É o que você faz comigo. O gesto simples fez seu coração disparar. Fábio percebeu e sorriu contra sua pele. Seu coração está acelerado. A culpa é sua. Minha? Ele provocou, aproximando-se novamente. Toda sua, ela sussurrou antes que seus lábios se encontrassem novamente. O beijo desta vez foi mais intenso. Anos de tensão reprimida finalmente encontrando vazão. As mãos dele se enredaram nos cabelos dela, enquanto Mariana segurava sua camisa, puxando para mais perto. Um carro passando os trouxe de volta à realidade. Estavam estacionados em frente ao prédio dela, expostos a qualquer um que passasse. Acho que preciso subir, ela murmurou contra os lábios dele. Acho que preciso te deixar subir, ele respondeu, mas não fez menção de se afastar. Fábio. Amanhã temos plantão às 7. Ele suspirou, encostando sua testa na dela. Sempre tão responsável, senhorita Santos. Ela sorriu. Um de nós precisa ser, Dr. Pereira. Finalmente se separaram. Fábio saiu do carro para abrir a porta para ela, um gesto que a fez revirar os olhos. Não precisa disso. Preciso sim. Quero fazer tudo diferente com você. Na porta do prédio, hesitaram novamente. Quer subir? Ela perguntou timidamente. Para um café? Ele sorriu, acariciando seu rosto. Quero. Muito. Mas não hoje. Por quê? Porque quero fazer direito. Porque você merece mais que um momento de impulso. Mariana sentiu seu coração derreter um pouco mais. Quem diria que o temido Dr. Pereira era um romântico? Só com você, ele sussurrou, roubando mais um beijo rápido. Jantar amanhã? Tenho plantão noturno. Almoço então? Ela riu. No hospital? Não. Conheço um lugar discreto aqui perto. Mariana fingiu pensar. Não sei. O diretor do hospital é bem rigoroso com horários de almoço. Fábio a envolveu em seus braços, aproximando ainda mais seus corpos. Tenho certeza que ele pode abrir uma exceção. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica. No hospital, mantinham o profissionalismo, mas havia olhares furtivos, sorrisos discretos, toques acidentais que faziam ambos estremecerem. Durante uma cirurgia particularmente complexa, Mariana ajustava o monitor cardíaco quando sentiu o olhar dele sobre ela. Algo errado, Dr. Pereira? Ela perguntou, mantendo o tom profissional. Nada, senhorita Santos. Só apreciando sua técnica. O duplo sentido fez suas bochechas corarem sob a máscara cirúrgica. Nos corredores, seus caminhos se cruzavam mais que o necessário. Ele começou a fazer rounds em horários que sabia que a encontraria. Ela passou a usar um perfume sutil que o deixava discretamente perturbado durante as reuniões. Os almoços tornaram-se seu refúgio. Em um pequeno restaurante italiano, 2 ruas depois do hospital, podiam ser apenas Fábio e Mariana. Sabe o que mais gosto em você? Ele perguntou durante um desses almoços, observando-a saborear seu ravioli. O quê? Como você é diferente comigo e no trabalho. Como assim? No hospital, você é toda profissional, focada,
às vezes até durona. Aqui, ele sorriu, você relaxa. Deixa a guarda baixar. Mariana brincou com o guardanapo. Você também é diferente. No hospital, todo poderoso, dando ordens. Aqui, quase parece humano. Ele fingiu indignação. Quase. Ela riu, um som que ele estava rapidamente se viciando. Ainda estou decidindo. Fábio segurou sua mão sobre a mesa. E o que preciso fazer para te convencer? O toque dela ainda causava arrepios nele. Como podia, aos 36 anos, sentir-se como um adolescente? Está no caminho certo, ela murmurou. Mas nem tudo eram momentos leves. Uma tarde, uma enfermeira veterana fez um comentário maldoso quando Mariana passou. Sempre soube que ela iria dormir com o chefe para subir na carreira. Mariana sentiu o sangue gelar. Fábio, que passava pelo corredor, ouviu tudo. Mariana viu o maxilar de Fábio travar, os olhos escurecerem de raiva. Antes que ele pudesse reagir, ela tocou discretamente seu braço. Não vale a pena, sussurrou. Vale sim, ele respondeu entre dentes. Não vou permitir que... Fábio, por favor. Ela apertou levemente seu braço. Não aqui. Ele respirou fundo, tentando se controlar. A enfermeira já havia sumido no corredor. Mais tarde, na sala dele, a discussão continuou. Não posso deixar passarem por cima de você assim. Mariana andava de um lado para outro, agitada. E o que você sugere? Que anuncie no sistema de som do hospital que estamos nos conhecendo melhor. Que ameace demitir quem falar mal de mim. Posso transferir ela de setor. Não. Mariana parou, virando-se para ele. É exatamente isso que não quero. Usar sua posição para me proteger só vai piorar os comentários. Fábio passou a mão pelos cabelos, frustrado. Então quer que eu fique parado enquanto falam assim de você? Ela se aproximou, tocando seu rosto. Quero que confie em mim para lidar com isso. Como sempre lidei com preconceitos e fofocas. Mas agora é diferente. Por quê? Porque agora... Ele segurou a mão dela em seu rosto. Porque agora me importo. Mais do que deveria. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Rapidamente se afastaram, retomando posturas profissionais. À noite, após o plantão, ele a esperava no estacionamento. Vem comigo. Onde? Quero te mostrar uma coisa. O carro dele serpenteou pela cidade até parar em frente a um prédio elegante. Sua casa? Ela perguntou, hesitante. Meu refúgio. A cobertura de Fábio era elegante mas surpreendentemente acolhedora. Grandes janelas mostravam a cidade iluminada, e um piano de cauda ocupava lugar de destaque na sala. Então é aqui que o temido Dr. Pereira se esconde, ela brincou, tentando disfarçar seu nervosismo. Ele sorriu, tirando o paletó e afrouxando a gravata. Quer algo para beber? Vinho? Por favor. Enquanto ele se dirigia à adega, Mariana observava os detalhes do ambiente. Prateleiras cheias de livros médicos, mas também muita literatura clássica. Fotos de família em porta-retratos discretos. Uma varanda ampla com vista panorâmica. Gosta de vinho tinto? Ele perguntou, voltando com 2 taças. Confesso que não entendo muito. Então tenho muito a te ensinar. Na varanda, sentados em um sofá confortável, a cidade brilhava aos seus pés. Ainda não me disse por que me trouxe aqui, ela comentou após um gole. Fábio a observou por um momento, como se escolhesse as palavras. Porque quero que você me conheça. O verdadeiro eu, não apenas o diretor do hospital. E quem é o verdadeiro Fábio Pereira? Ele colocou sua taça na mesa lateral, virando-se para ela. Alguém que estava perdido até você aparecer. Alguém que tinha esquecido como era sentir. A intensidade em seus olhos a fez prender a respiração. Fábio, deixa eu terminar. Ele pegou sua mão livre. Sei que a diferença de idade te preocupa. Que minha posição no hospital complica tudo. Que os comentários te machucam, mesmo que você finja que não. Ela tentou desviar o olhar, mas ele segurou seu rosto delicadamente. Mas também sei que nunca senti isso antes. Nem no meu casamento, nem em nenhum outro relacionamento. E o que exatamente você sente? Fábio a olhou intensamente, seu polegar acariciando o rosto dela. Sinto que acordo pensando em você. Que meu dia só começa de verdade quando te vejo. Que fico procurando desculpas ridículas para passar na emergência só para ouvir sua voz.
Mariana sentiu seu coração acelerar. Continua, ela sussurrou. Sinto que aos 36 anos estou completamente perdido por uma enfermeira de 24 que me desafia, que não tem medo de me enfrentar, que me faz querer ser melhor. Ele se aproximou mais, seu perfume envolvendo-a. Sinto que cada protocolo, cada regra que eu sempre segui parece sem sentido quando você está perto. Que cada toque acidental no hospital me deixa perturbado pelo resto do dia. A mão livre dele encontrou sua cintura. Sinto que estou irremediavelmente apaixonado por você, Mariana Santos. E isso me assusta mais que qualquer emergência que já enfrentei. Ela colocou sua taça ao lado da dele, suas mãos tremendo levemente. Também me assusta. Por quê? Porque nunca pensei que fosse me apaixonar pelo chefe arrogante que me tratou tão mal no primeiro dia. Ele sorriu, encostando sua testa na dela. Arrogante? Completamente. Mas também completamente incrível. As luzes da cidade brilhavam ao fundo quando seus lábios se encontraram. Diferente dos beijos anteriores, este tinha urgência, necessidade. As mãos dele mergulharam em seus cabelos enquanto ela se agarrava à sua camisa. Quando se separaram em busca de ar, os olhos dele estavam escuros de desejo. Mariana tinha os lábios inchados, as bochechas coradas, os cabelos levemente desalinhados onde ele havia tocado. Você é linda, ele murmurou, traçando o contorno do rosto dela com os dedos. A cidade inteira brilhava aos pés deles, mas Fábio só conseguia ver o brilho nos olhos dela. Fica comigo hoje, ele pediu suavemente. Mariana sentiu seu coração disparar. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Também quero ficar. Fábio a beijou novamente, desta vez mais suavemente, saboreando cada momento. Suas mãos deslizaram pelas costas dela, enquanto Mariana suspirava contra seus lábios. Vem, ele sussurrou, levantando-se e estendendo a mão para ela. O quarto dele era elegante como o resto do apartamento. Mas Mariana mal teve tempo de notar os detalhes antes que ele a puxasse para seus braços novamente. Se quiser parar, ele começou. Ela o calou com um beijo. Não quero parar. As mãos dele encontraram a barra de sua blusa. Posso? Por favor. Enquanto ele a despia lentamente, cada toque era uma descoberta. Seus dedos traçavam padrões suaves em sua pele, fazendo-a estremecer. A luz do luar entrava pela janela, criando sombras suaves no corpo dela. Perfeita, ele murmurou contra seu pescoço. Mariana tinha as mãos trêmulas ao desabotoar a camisa dele, revelando o torso definido. Suas mãos exploraram timidamente seu peito, sentindo o coração dele bater acelerado sob seus dedos. Nervosa? Ele perguntou suavemente. Um pouco. Fábio segurou seu rosto entre as mãos. Podemos ir devagar. Temos a noite toda. O carinho em sua voz a fez derreter por dentro. Seus beijos desceram pelo pescoço dela, provocando suspiros. Fábio! Ele a pegou no colo delicadamente, deitando-a na cama como se fosse feita de cristal. Seus olhos percorreram seu corpo com adoração. Às vezes acho que estou sonhando, ele confessou. Por quê? Porque nunca imaginei que poderia sentir algo assim de novo. Ela o puxou para si, seus corpos se encaixando perfeitamente. Não é sonho, ela sussurrou contra seus lábios. A noite se desenrolou em uma dança lenta de descobertas. Cada toque, cada beijo era carregado de significado. As mãos dele exploravam seu corpo com reverência, memorizando cada curva, cada suspiro. Quero fazer tudo perfeito para você, ele murmurou contra sua pele. Já é perfeito. Sob o luar, seus corpos se moviam em sincronia perfeita, assim como na emergência, mas agora em uma dança muito mais íntima. Os beijos dele desciam por seu corpo, arrancando suspiros cada vez mais profundos. Linda, ele sussurrava entre beijos. Tão linda. As mãos dela exploravam suas costas largas, sentindo os músculos se moverem sob seus dedos. Quando finalmente se tornaram um, o mundo pareceu parar. Fábio? Ela suspirou. Olha para mim, ele pediu. Seus olhares se encontraram, intensos, profundos. Não eram mais diretor e enfermeira, não eram mais diferentes idades ou posições hierárquicas. Eram apenas um homem e uma mulher, completamente entregues um ao outro. Te amo, ele confessou contra seus lábios. Te amo tanto que chega a doer. Também te amo, ela respondeu entre suspiros. O clímax os atingiu juntos, como ondas quebrando na praia.
Depois, ofegantes e satisfeitos, ficaram abraçados, seus corpos entrelaçados, corações batendo no mesmo ritmo. O primeiro raio de sol os encontrou ainda abraçados. Mariana acordou sentindo o calor do corpo dele contra suas costas, o braço possessivo em sua cintura. Por um momento, ficou observando a cidade despertar através das janelas enormes. Dormiu bem? A voz rouca dele soou próxima ao seu ouvido. Ela se virou em seus braços, encontrando seus olhos ainda sonolentos, os cabelos desalinhados de uma forma que nunca veria no hospital. Melhor impossível. Fábio sorriu, aquele sorriso raro que ela descobriu ser só seu, e beijou sua testa. Café da manhã? Não posso. Tenho plantão em... Ela checou o relógio e sentou-se assustada. 1 hora. Ele a envolveu novamente em seus braços. Posso te dar uma carona. E entrar juntos no hospital? Ela ergueu uma sobrancelha. Posso te deixar 2 quadras antes. Mariana riu, mas o som morreu em sua garganta quando ele começou a beijar seu pescoço. Fábio. Precisamos levantar. Mais 5 minutos. Suas mãos já deslizavam pela lateral do corpo dela. Pensei que você fosse todo disciplinado com horários. Você bagunçou todas as minhas regras, ele murmurou contra sua pele. 40 minutos depois, compartilhavam um café rápido na cozinha dele. Mariana vestia uma camisa dele que ia até metade de suas coxas, os cabelos presos displicentemente. Você fica bem com minhas roupas, ele comentou, observando-a sobre sua xícara. Não se acostume. Preciso passar em casa para trocar de roupa antes do plantão. Ou pode deixar algumas roupas aqui. Ela quase engasgou com o café. Não acha que é muito cedo para isso? Fábio se aproximou, encostando-a na bancada da cozinha. Acho que já perdemos tempo demais fingindo que isso não ia acontecer. Nos dias seguintes, o hospital parecia diferente para ambos. Mantinham o profissionalismo, mas havia uma corrente elétrica no ar sempre que se encontravam. Durante uma cirurgia de emergência, suas mãos se tocaram ao trocar instrumentos. O contato, mesmo através das luvas cirúrgicas, fez ambos prenderem a respiração por um momento. Pressão estável, Dr. Pereira, ela informou, sua voz mais suave que o normal. Obrigado, senhorita Santos, ele respondeu, seus olhos sorrindo por cima da máscara cirúrgica. Nos corredores, trocavam olhares carregados de segredos. Ele começou a deixar pequenos bilhetes no armário dela. Seu sorriso salvou meu dia hoje. A reunião seria mais interessante se você estivesse aqui. Não consigo parar de pensar em você. As noites na cobertura dele tornaram-se cada vez mais frequentes. Entre taças de vinho e conversas profundas, descobriam-se cada vez mais. Numa dessas noites, deitada no peito dele, Mariana brincava com os botões de sua camisa. No que está pensando? Ele perguntou, acariciando seus cabelos. Em como tudo mudou tão rápido. Há 2 meses eu te achava o homem mais insuportável do mundo. E agora? Ainda acho. Ela riu. Mas agora também acho outras coisas. Como o quê? Como? Ela se ergueu para olhá-lo nos olhos, o brilho no olhar revelando a profundidade de seus sentimentos. Como nunca imaginei que poderia amar alguém assim. Fábio sentiu o coração acelerar com aquelas palavras, um sentimento quente que ele não conseguia mais segurar. Ele a envolveu em um beijo profundo, suas mãos deslizando suavemente pelas costas dela, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Casa comigo, ele murmurou contra os lábios dela, a voz rouca, cheia de emoção. Mariana afastou-se apenas o suficiente para ver seu rosto. Nos olhos de Fábio, ela viu a sinceridade, a vulnerabilidade de um homem que raramente deixava suas defesas baixarem. O pedido foi inesperado, mas ao mesmo tempo, parecia a coisa mais natural do mundo. Fábio. Ela começou, as palavras presas em sua garganta. Ele a encarava com uma intensidade que a fez tremer de leve. Você tem certeza? Tenho. Ele respondeu com firmeza, seus olhos não desviando dos dela. Tenho certeza de que quero passar cada dia da minha vida ao seu lado, aprendendo com você, sendo desafiado por você, amando você. Ela sentiu o coração se encher de algo imenso, maior do que tudo que havia sentido antes. Não havia mais dúvidas, mais receios. Apenas a certeza de que, ao lado de Fábio, cada batalha, cada conquista, seria compartilhada. Sim, ela sussurrou, um sorriso se formando em seus lábios. Sim, Fábio, eu quero. Depois do pedido inesperado, os dias seguintes foram tomados por uma mistura de euforia e calmaria.
como se ambos soubessem que estavam exatamente onde deveriam estar. Não houve indecisões, apenas decisões simples sobre flores, música e detalhes que só faziam aumentar a ansiedade para o grande dia. Finalmente, o momento chegou. O sol estava baixo no horizonte quando Mariana chegou ao Hotel Belle Époque, um refúgio charmoso e discreto, escondido nas colinas da cidade. O jardim onde a cerimônia aconteceria estava perfeitamente adornado com flores brancas e lilazes, formando um arco de rosas que parecia saído de um conto de fadas. Pequenos arranjos de lavanda espalhavam um aroma suave pelo ar, embalados pela brisa leve de final de tarde. Mariana desceu lentamente do carro, ajustando o véu delicadamente preso ao coque que deixava algumas mechas soltas, emoldurando seu rosto. O vestido, de renda francesa, abraçava suas curvas de maneira elegante, caindo em uma cauda longa que arrastava suavemente pelo chão. O tecido reluzia sutilmente à luz dourada do sol, criando um contraste harmonioso com a pele delicada dela. Cada passo em direção ao altar parecia marcar o início de um novo capítulo de sua vida. Fábio estava lá, no centro de tudo, aguardando-a ao lado do celebrante. Usava um terno preto clássico, perfeitamente cortado, que realçava sua figura alta e atlética. Seus cabelos, penteados de maneira impecável, refletiam alguns fios grisalhos que ele já não se importava em esconder. No entanto, o que mais chamava atenção era o olhar profundo e emocionado que ele não desviava dela. Seus olhos brilhavam com um misto de admiração e amor sincero, quase como se estivessem testemunhando um milagre pessoal. Conforme Mariana se aproximava, seus corações batiam em sincronia. Ela podia ver, nos olhos de Fábio, todas as batalhas que enfrentaram juntos e tudo o que ainda estava por vir. Ao redor deles, os convidados estavam em silêncio reverente, como se o ar estivesse carregado de algo quase sagrado. O murmúrio suave da fonte ao fundo e o farfalhar das folhas nas árvores criavam uma trilha sonora natural, enquanto o céu começava a se tingir de rosa e laranja. Quando ela finalmente chegou ao altar, Fábio estendeu a mão, segurando-a com firmeza, mas ao mesmo tempo com uma gentileza que lhe era tão característica. Ela sorriu, e naquele momento o mundo pareceu parar. "Você está perfeita", murmurou ele, a voz rouca pelo peso da emoção. Mariana retribuiu o sorriso, sentindo-se envolvida pelo calor daquele olhar. Os dois estavam em perfeita harmonia, como se tudo ao redor tivesse sido desenhado exclusivamente para aquele instante. O celebrante começou a falar, mas para eles, as palavras pareciam um eco distante, já que seus olhos e corações estavam inteiramente focados um no outro. Durante os votos, Fábio segurou as mãos de Mariana com ternura, sua voz firme, mas carregada de emoção genuína. "Mariana, hoje eu prometo não apenas te amar, mas te respeitar, te ouvir e te apoiar em cada um dos nossos passos. Você me ensinou o valor da paciência, da compaixão e de lutar por aquilo que realmente importa. E é ao seu lado que quero construir tudo isso." Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela manteve o sorriso. Quando chegou sua vez, sua voz soou clara e serena, mas carregada de profundidade. "Fábio, desde o momento em que nossos caminhos se cruzaram, você me desafiou de todas as formas possíveis. Mas foi nesses desafios que descobri quem realmente somos. Hoje, eu prometo ser sua parceira em todas as aventuras que o futuro nos reservar, sua força nos momentos difíceis e seu sorriso nos momentos de alegria. Sempre, ao seu lado." O momento do sim foi seguido por um beijo terno e prolongado, que arrancou suspiros emocionados dos convidados. O casal, finalmente unido, irradiava uma felicidade serena e profunda, como se o universo tivesse alinhado tudo exatamente como deveria ser. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor após a cerimônia, com pétalas de flores sendo jogadas sobre eles, a sensação era de leveza, de plenitude. Cada sorriso trocado com os convidados era um reflexo da certeza de que aquele era apenas o começo de uma história de amor que estava apenas começando a se desenrolar. Após o casamento, o Hotel Belle Époque, agora iluminado pelas luzes suaves da noite, parecia ainda mais mágico. Mariana e Fábio foram levados para a suíte reservada especialmente para a noite de núpcias. Assim que entraram no quarto, foram recebidos pelo perfume suave das flores e o brilho suave de velas espalhadas pelo ambiente, criando uma atmosfera aconchegante e íntima. Mariana, ainda usando seu vestido de noiva, parou por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Parecia que o mundo inteiro havia se transformado em um sonho delicado, e ela estava no centro dele. Fábio, percebendo o silêncio dela, se aproximou devagar, tocando gentilmente a sua mão. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz baixa,
carregada de ternura. Mariana se virou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de emoção e surpresa. Estou, disse ela, sorrindo suavemente, só tentando absorver tudo isso. Nós realmente estamos casados. Parece um sonho. Fábio se aproximou gentilmente, envolvendo-a em seus braços de maneira protetora. Ele a olhou nos olhos, com uma expressão suave, e sussurrou. Sim, estamos, respondeu ele com ternura. E tudo que vem a partir de agora será ainda mais belo. O toque de Fábio era suave e reconfortante, e enquanto eles permaneciam abraçados, sentiam que o tempo havia desacelerado. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som das suas respirações, que se harmonizavam. Fábio afastou-se levemente, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, e com um gesto delicado, acariciou seu rosto. Mariana fechou os olhos, sentindo o carinho de seus dedos percorrendo sua pele como uma promessa silenciosa. Sem pressa, ele deslizou suas mãos pelos ombros dela, e com movimentos cuidadosos, começou a desabotoar o vestido. Cada toque era uma declaração de amor, cada gesto era repleto de ternura. Mariana, por sua vez, sentia o coração acelerar, mas ao mesmo tempo, a calma e a confiança de estar nos braços do homem que escolhera. Os dedos de Fábio encontraram os cabelos dela, soltando lentamente as mechas que haviam sido cuidadosamente presas, permitindo que caíssem em ondas suaves. O olhar que trocaram logo depois era profundo e íntimo, e sem dizer uma palavra, ele se aproximou para beijá-la com gentileza, seus lábios se encontrando em um toque suave e amoroso. Naquela noite, o quarto foi tomado por uma atmosfera de carinho e cumplicidade. Não havia urgência, apenas o desejo de estarem próximos, de compartilharem aquele momento como uma extensão do amor que sentiam. Cada movimento, cada toque, era feito com delicadeza, como se estivessem explorando uma nova dimensão de sua relação. E enquanto a noite se desenrolava, eles se perderam um no outro, envoltos em gestos de afeto e em sussurros cheios de amor. Depois de fazerem amor, permaneciam abraçados, e o mundo exterior parecia ter desaparecido. O quarto estava mergulhado em uma serenidade quase mágica, e o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som suave de suas respirações, que se harmonizavam como se fossem uma só. Fábio afastou-se levemente, apenas o suficiente para olhar nos olhos de Mariana, e com um gesto carinhoso, acariciou seu rosto. Ela fechou os olhos por um momento, saboreando a sensação reconfortante do toque dele. Ainda envolvidos naquela atmosfera de cumplicidade, Fábio deslizou os dedos pelo cabelo de Mariana, soltando delicadamente as mechas que restavam presas. O sorriso suave que ela lhe deu era uma mistura de felicidade e calma, como se naquele instante nada mais importasse além deles dois. Eles continuaram ali, em silêncio, apreciando o momento sem pressa, trocando olhares e carícias leves. Não havia necessidade de palavras. O amor e a tranquilidade falavam por si. A noite ainda estava longe de acabar, e ambos sabiam que aquele era apenas o começo de uma vida de momentos igualmente doces e cheios de significado. Naquela noite, não foi apenas o início de uma vida juntos como marido e mulher, mas também um tempo de cumplicidade, de descobertas ainda mais profundas. O carinho que sempre existiu entre eles se intensificou, e, em meio ao riso e ao conforto do abraço um do outro, eles perceberam que a jornada que estavam começando era muito mais do que imaginavam, era o começo de uma vida de aprendizado mútuo, amor e respeito. O destino escolhido para a lua de mel foi a Itália, mais precisamente, as charmosas cidades da Toscana. Cercados por colinas verdes, vinhedos e vilarejos encantadores, Mariana e Fábio se permitiram viver os dias com uma leveza que só o amor recém-descoberto pode proporcionar. Em uma pequena vila, onde ficava o hotel boutique onde estavam hospedados, a cada manhã eles acordavam com o som suave das árvores ao vento e o perfume das flores que cresciam ao redor. Eles passaram os dias explorando juntos, de mãos dadas, perdendo-se pelas ruas de pedra dos vilarejos, rindo, compartilhando pequenas descobertas, como aquela cafeteria escondida onde serviam o melhor cappuccino que já tinham provado. Mariana sorria constantemente, encantada com as belezas que descobria ao lado de Fábio, e ele não conseguia tirar os olhos dela. Nos momentos em que paravam em algum ponto mais isolado, como os vinhedos dourados pela luz do entardecer, Fábio puxava-a para um abraço, beijando sua testa e murmurando promessas de amor eterno. As noites, em seu quarto aconchegante com vista para o campo, eram marcadas por conversas longas sobre a vida, os sonhos que tinham e como se imaginavam nos anos futuros. O riso leve de Mariana, misturado às histórias que Fábio contava sobre suas aventuras antes de se conhecerem,
trazia um sentimento de plenitude que preenchia o espaço entre eles. Em um dos dias, eles fizeram um passeio especial por Florença, explorando as obras de arte e os jardins históricos. Sentados em um banco ao longo do rio Arno, enquanto o sol se punha lentamente, eles simplesmente ficaram ali, apreciando o silêncio, o calor um do outro e o fato de que estavam construindo memórias que durariam para sempre. A lua de mel foi uma mistura perfeita de descobertas e intimidade, com momentos tranquilos que refletiam a profundidade do relacionamento deles. Mariana e Fábio se deram conta de que, apesar de todas as belezas externas que estavam explorando, a verdadeira riqueza estava no amor e na cumplicidade que crescia entre eles, todos os dias. Meses se passaram desde o casamento, e depois da lua de mel, Fábio e Mariana foram morar juntos na cobertura luxuosa dele, que agora era o lar dos dois. A rotina no Hospital San Marco continuava, mas para Fábio e Mariana, o mais importante era o amor e a parceria que construíram com tanto carinho. Fábio, que antes não acreditava no amor, agora vivia essa realidade ao lado de Mariana, sua esposa e companheira de vida. Naquela noite, sentados na varanda da cobertura, eles olhavam para as luzes da cidade, refletindo sobre tudo o que viveram. O silêncio entre eles era de paz e gratidão. Nunca pensei que voltaria a acreditar no amor, disse Fábio com um sorriso. Mariana riu suavemente, encostando a cabeça no ombro dele. A vida sempre surpreende. Ela respondeu. Olha só onde a gente chegou. Eles trocaram um olhar cheio de afeto, certos de que o amor que construíram era forte e verdadeiro. E, naquele momento, souberam que, mesmo com os desafios que enfrentaram, estavam exatamente onde deveriam estar. Com o coração tranquilo e abraçados sob as estrelas, sabiam que o que tinham vivido até ali era apenas o começo de uma linda história de amor que ainda tinha muito para ser escrita. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.